Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas aí atrás dessa tela. Nós vamos falar sobre a matéria de geometria, as grandezas proporcionais. As grandezas são proporções, ou seja, ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade, a altura, o tamanho e etc. As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Tá bom, vamos começar falando sobre as grandezas diretamente proporcionais. Vamos observar a relação entre o voo e a distância percorrida de um avião, que hoje a velocidade constante é de 450 km². Aí está a distância em quilômetros. Tem a 450, 900, 3.000 e 1.350. Bom, tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Note, gente, que a distância ela varia de acordo com quanto aumenta. De acordo com o tempo de moto, e ela se duplica quando o tempo duplica, e se a distância está triplicando, o tempo triplica, e assim por diante. A razão entre a distância percorrida e o tempo de voo pode ser representado da seguinte maneira: fracional, normal mesmo, a fracional. E como está as ações iguais podemos escrever. Seguindo o mesmo raciocínio, percebemos que uma das grandezas foi duplicada e a outra também será duplicada, se uma delas for reduzida à metade. E assim por diante, ou seja, essas grandezas estão diretamente proporcionais porque elas variam na mesma razão. Agora vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Observe a tabela abaixo a relação entre a velocidade de um automóvel e o tempo necessário para fazer uma viagem de 180 km. Vocês conseguem ver a tabela que eu fiz. O tempo varia de acordo com a velocidade, de maneira que duplicando a velocidade e o tempo é reduzida à metade, triplicando a velocidade. O tempo é reduzido a terça parte e assim por diante, ou seja, é uma situação que a grandeza varia sempre na razão inversa da outra. Nesse caso, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Darei mais exemplos da grandeza inversamente proporcionais. Quando a velocidade varia na razão de 30 km² por hora para 60 km² por hora, o tempo varia de 6 horas para 3 horas. E a gente faz o nosso querido cruz credo. E razão de 30 km por hora para 90 km por hora, o tempo varia de 6 horas para 2 horas. Grandezas não proporcionais. Nem sempre há proporcionalidade entre as duas grandezas. Agora a gente vai observar a razão entre o preço e a capacidade de 3 embalagens de água mineral. Vocês conseguem perceber a capacidade e o preço? Embora o preço vá aumentando de acordo com as capacidades das razões obtidas, são diferentes, ou seja, não há uma relação proporcional entre os valores das capacidades e os valores do preço dessas embalagens de água mineral. Portanto, nessa situação, as grandezas preço e capacidade não são proporcionais. Então é isso, professor. Espero que o senhor tenha gostado. Eu expliquei o que eu entendi sobre as grandezas e é isso.